Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal da Colorida no YouTube. Você que tá aqui, já aproveita e dá o seu joinha. Esse projeto é um projeto super fácil de fazer. Vou ensinar para você hoje a Shoulder Bag Color. Shoulder Bag é sempre um sucesso, porque é uma peça chave dentro de um ateliê, vende sempre. Essa daqui ela é diferenciada porque ela tem esse bolso de telinha na frente. É uma peça muito rápida de fazer, vocês vão ver que você pode fazer muitas para vender aí no seu ateliê. Por dentro ela tem um bolsinho também com tela e é uma peça que tem espaço para colocar celular, carteira, objetos menores. Então é uma peça muito legal e eu ensino a fazer essa alça aqui, que é uma alça removível, nessa super aula, tá? Você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva, tá? Porque eu quero trazer toda semana pelo menos uma aula nova aqui para você, tá? Uma aula gratuita. Esse presentão aí para você e para o seu ateliê. Eu quero te avisar que a comunidade colorida está com as inscrições abertas, mas são os últimos dias, tá? Então, você que quer conhecer mais de perto o trabalho da Colorida, quer ser aluna da Colorida, então vai lá no Instagram da Colorida, Colorida Costura Criativa, clica no link da bio e se inscreve, vem para essa comunidade que tem novidades todos os meses, 2 projetos novos que vendem muito e conteúdo de conhecimento para você se desenvolver na costura criativa, tá bom? Tô te esperando lá e vamos para essa aula, que essa aula tá muito boa, vamos lá! Para fazer a Shoulder Color, você vai precisar de 19 por 13, 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no forro, 2 vezes no nylon dublado e 2 vezes no TNT. Aqui para estruturar, eu vou utilizar o estruturador que eu costumo usar, que é o nylon dublado junto com o TNT, tá? Que eu tô utilizando o TNT 120, mas você pode utilizar o estruturador que você preferir. Então aqui essa parte é a parte da frente e a parte de trás, o espelho da frente e o espelho de trás. Para fazer o canal de zíper, você vai precisar de 23 por 3,5, 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no forro, 2 vezes no nylon dublado e 2 vezes no TNT 120. E para o canal de zíper, você vai precisar de 26 centímetros de zíper de metro número 5, 2 cursores. E para o fole, você vai precisar de 36 por 7, uma vez no tecido principal, uma vez no forro, uma vez no nylon dublado e uma vez no TNT 120. Para os bolsos, você vai colocar um bolso na frente de tela e um bolso por dentro. Você vai precisar de 2 vezes na tela vôlei de 14 por 12. E para fazer o acabamento desses bolsinhos, tanto o bolsinho externo quanto o interno, você vai precisar de 14 por 4, 2 vezes, tá? Eu vou utilizar 2 tecidos diferentes aqui. Aqui a gente faz um debrum, tá? Para poder fazer esse acabamento. E eu vou utilizar essa etiqueta é lá da minha parceira, Kika Abud. Para fazer o tirante das laterais, eu vou utilizar uma alça pronta, tá? Vou utilizar 2 vezes da alça pronta de 3 centímetros. Aqui tem 6 centímetros, tá? A largura dela é de 3 centímetros. Vou utilizar 2 meia argolas, tá? Eu vou fazer uma alça removível, mas você pode fazer uma alça fixa, tá? Se você quiser, você pode fixar sua alça direto na sua bolsa. Não precisando, então, dos tirantes e nem da meia argola, tá? Eu vou fazer com uma alça removível. Para a alça, eu vou utilizar 2 mosquetões, um regulador e uma alça pronta de 3 centímetros. Aqui, essas 2 meia argolas, elas são de 3 centímetros. Toda a ferragem que eu estou utilizando é lá da JJ Fivelas e você compra lá na JJ Fivelas com cupom de desconto Colorida, tá? E lá na etiqueta Kika Abud, tá? Você compra as etiquetas com desconto com cupom Colorida também, tá? Então, para a alça transversal, eu vou utilizar 1,30 m de alça. Essa alça aqui tem uma largura de 3 centímetros e todas as ferragens, como eu já falei, também são de 3 centímetros. Vou utilizar 2 mosquetões e um regulador. E para fazer o acabamento da peça, eu vou utilizar viés. Aqui eu vou utilizar
viés industrial. Eu raramente uso viés industrial, tá bom? Mas hoje eu vou utilizar o viés industrial. Você pode utilizar o viés aí da sua preferência, tá bom? Vou utilizar hoje, então, o viés industrial. Eu vou começar fazendo o bolsinho da frente, tá? Como é que eu vou começar? Vou costurar frente com frente. Vou costurar o meu tecidinho de 14 por 4 de frente, aqui na parte de 14 da minha tela vôlei. Vou costurar retrocesso no começo, retrocesso no final. Vou trazer para cá, dobrar e cobrir a costura, dobrar bem em cima de onde tá a outra parte aqui de baixo, né? Que eu tô conseguindo visualizar a parte de baixo. E aqui, nesse cantinho, eu vou encaixar a minha etiqueta aqui, que é a minha etiqueta bandeirinha, tá? Então, a etiqueta que eu vou utilizar nessa bolsa é essa etiqueta que é a etiqueta bandeirinha. Então, eu prendi a etiqueta aqui e vou costurar ela agora, tá? Fazendo a costura do acabamento aqui, nessa parte do bolsinho da frente, bem na pontinha. Retrocesso, com cuidado, encaixa bem a etiqueta e tampa a parte de baixo. Pronto, retrocesso no começo, retrocesso no final. Finalizada a parte do bolsinho da frente. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que não vai ter etiqueta aqui na parte do bolsinho de trás, tá? Do mesmo jeito que eu costurei, eu vou costurar essa daqui e volto com as duas prontas, tá? Então, esse aqui é o bolsinho da frente, esse aqui é o bolsinho interno, tá? Prontinho, os dois bolsinhos estão prontos. Agora, a gente vai pegar a parte principal, só o tecido, aqui por enquanto, da parte da frente, né, do espelho da frente e do espelho de trás, a gente vai fazer as marcações, tá? Tanto na parte da frente quanto na parte de trás, tá bom? Essa aqui eu já fiz a marcação, vou mostrar pra vocês nessa daqui, tá? Então, vou marcar na parte de cima com a tampa da lata de leite ninho. Eu gosto muito de usar a tampa da lata de leite ninho, porque é fácil de ter acesso. Então, na parte de cima, a tampa da lata de leite ninho. E na parte de baixo, o cone de linha, tá? Então, na parte de cima, a tampa e na parte de baixo, o cone. Lembrando que essa parte aqui, principal, da frente e de trás, tem 19 por 13. Ajeita bem certinho aqui e marca. E agora você vai montar da seguinte forma, tanto a parte da frente quanto a parte de trás. Você vai colocar o tecido em cima do nylon dublado, se você estiver utilizando esse estruturador, e o TNT embaixo, tá? Então, o tecido em cima da espuma do nylon dublado e o nylon dublado em cima do TNT. Como é que eu faço? Eu prendo e faço a costura de segurança. Aqui eu vou utilizar como a parte da frente, tá? Então, eu já vou aproveitar, pegar essa parte onde tem a etiqueta, eu vou colocar aqui em cima, bem certinho, presta atenção se você não tá deixando torto, e vou prender, porque eu já vou costurar tudo junto, eu vou fazer a costura de segurança e já vou prender o meu bolsinho, tá? Meu bolsinho de tela. Prende. Prender aqui. Então, presta atenção para ver se não tá torto, né? Aqui em cima, ó. Que tem que ficar da mesma altura, tá? E vou fazer a costura de segurança, prendendo todos esses materiais. A costura de segurança você faz bem na pontinha. Você costura bem na pontinha. Segurando o material, tá? Aqui eu consigo ver a curva que eu fiz com o cone de linha, tá? Então, eu vou, porque é uma tela vôlei, né?
E eu vou costurar pra dentro, bem do lado, mas é pra dentro da marcação, porque eu vou cortar em cima da marcação. E costura bem na pontinha, tá? E costura na marcação. Vou soltar aqui. Agora eu vou costurar essa parte aqui da curva de cima, também por dentro, para eu poder cortar bem na marcação. Pronto, cortado. A parte da frente ficou assim. Agora eu vou cortar todas as sobras. Vou cortar as sobras, cortar bem em cima da marcação que eu fiz. Ó, eu costurei, ó, bem ao lado da marcação. E agora eu vou cortar bem na marcação. Corta as sobras aqui, parte de baixo também. Cortei tudo. Agora eu vou pegar o forro, vou colocar o forro aqui atrás e vou costurar também o forro, tá? Então, vou costurar o forro aqui também. Cami, pode costurar o forro junto? Pode, se você quiser costurar, pular essa etapa de costurar um primeiro, para depois primeiro costurar essas outras partes e depois costurar o forro e já costurar tudo junto, você pode, tá? Agora, você vai cortar a sobra aqui do forro também. Prontinho. Então, forro aplicado aqui na parte de trás. Forro aplicado aqui na parte de dentro, então a parte da frente tá pronta. Você vai fazer a mesma coisa, só não vai ter esse bolsinho da frente, tá? Aqui na parte de trás, tá? Então eu vou fazer do mesmo jeito, fazer as marcações com o cone de linha, com a tampa da lata de leite ninho e volto com as duas partes prontas, tá? Duas partes prontas, aqui a parte da frente com o bolsinho e a parte de trás, né, o espelho de trás, os dois com forro, tá? Agora aqui na parte de trás, eu vou pegar o bolsinho que eu fiz e vou costurar esse bolsinho aqui. Vou prender o bolsinho e vou costurar. Vou costurar aqui pela parte do bolsinho mesmo, porque eu consigo ver, né? Eu vou costurar aqui o bolsinho. E vou cortar as sobras aqui do meu bolsinho. Prontinho, as duas partes prontas. E agora a gente vai para a parte do canal de zíper e fole. Peguei aqui as partes de 23 por 3,5, são duas vezes. Peguei o tecido e coloquei o estruturador aqui, do mesmo jeito da parte da frente. Nylon dublado e TNT na parte de baixo, tá? Aqui eu só vou prender, se você preferir, você pode fazer uma costura de segurança antes, tá? Mas eu só vou prender. Vou pegar aqui meu zíper de metro, número 5, tem 26 centímetros. Vou colocar frente do meu zíper de metro com a frente da parte principal aqui. Vou pegar esse meu prendedor que eu coloquei aqui na ponta, vou tirar. Porque só foi para eu montar, agora eu vou prender aqui, tá? Vou pegar o meu forro, vou colocar a frente do forro com a parte de trás do zíper. Vou prender também. E vou costurar.
retrocesso no começo. Retrocesso no final. Vou abrir aqui e fazer a costura de acabamento e depois eu vou fazer a costura de segurança unindo aqui o tecido principal ao forro, tá? Pronto. Teve umas sobras aqui, eu vou cortar. Agora eu vou fazer a mesma coisa com esse outro lado, tá? Vou prender aqui. Vou fazer do mesmo jeito. Vou prender. Cuidado pra você prender na mesma altura desse primeiro que você já costurou, tá? Essa parte aqui do canal de zíper. Tirar aqui. E vou prender também. Agora eu vou colocar o forro, frente do forro com a parte de trás do zíper. Vou prender. E vou costurar. Retrocesso no começo, retrocesso no final. Pronto. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado, eu vou fazer aqui, tá? Vou costurar, fazer a costura de acabamento, vou costurar, dar a volta, costura de segurança, unindo a parte de cima, né, a parte principal com o forro e volto com essa parte costurada, tá? A mesma coisa que eu fiz aqui. Pronto, costurei os dois lados do mesmo jeito. E agora eu vou colocar os cursores, um para um lado e outro para o outro, tá? Vou entrar com um para um lado e outro para o outro. Como é que eu faço? Eu coloco sempre cortando um pedacinho dos dentinhos do zíper, né? Abri o zíper, cortei um pedacinho dos dentinhos e coloco o cursor. Passo o cursor bem certinho, cuidado para não ficar torto. Passei um, vou passar o outro agora. Cortar os dentinhos. Um pedacinho dos dentinhos. E vou passar o outro cursor. Pronto, os dois cursores passados aqui. Agora eu vou pegar essa parte aqui, 2 vezes de 6 centímetros de alça pronta, mais as 2 meia argolas. Vou pegar essa alça aqui, ela é uma alça de poliéster. Vou selar a ponta dela para não desfiar. De um lado, de um lado do outro. Elas vão ser os tirantes aqui da minha bolsinha, né? Da minha shoulder. Vou colocar aqui em cima, bem na parte de cima, aqui. Vou colocar no final do zíper aqui, de um lado e do outro, e vou costurar bem no centro, tá? Vou costurar aqui e vou costurar a outra parte aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou, antes disso, costurar a meia argola bem aqui próximo, tá? Pra evitar que ela fique girando assim. Uma meia argola girando não é algo legal, tá? Vou fazer a costura bem aqui. Retrocesso. E lá no final, retrocesso. Vou fazer a mesma coisa aqui na outra. Pronto. De um lado do outro. Vou costurar, então, de um lado e do outro, aqui,
os tirantes. Bem no centro. Vou cortar só um pedacinho aqui do zíper e vou selar esse pedacinho aqui, tá? Do zíper, ó. Não cortei tudo, tá? Aqui vou fazer do mesmo jeito, costurar bem no centro. E vou cortar um pedacinho aqui desse zíper, só essa pontinha, e vou selar também. Pronto, aplicado. Agora eu vou pegar aqui o fole, a parte do fole, vou montar tecido, nylon dublado, TNT 120, que é o estruturador que eu tô utilizando. Vou colocar esse canal de zíper em cima, aqui. E vou colocar aqui o forro em cima, tá? Se você quiser, você pode prender para costurar. Eu só vou costurar, tá? Mas você pode prender. E vou costurar aqui. Retrocesso no começo. Vou costurar com um pé de máquina aqui, tá? Vou costurar com margem de costura de 0,5 aqui. Vou fazer isso de um lado. Fazer a mesma coisa do outro lado. Coloco aqui. Pra cá, ó, frente com frente, o forro e passo uma costura aqui. Margem de costura 0,5. Retrocesso no começo, retrocesso no final. Pronto. Agora eu vou abrir aqui, ajeitar esse fole e vou passar uma costura aqui no acabamento, fazer a costura de segurança, do outro lado aqui no acabamento, fazer a costura de segurança. Retrocesso no começo aqui para fazer o acabamento. E agora a gente vai fazer a costura de segurança. A costura bem na pontinha, tá? Prendendo tudo, parte principal, forro, estruturadores, deixando tudo preso, tá? Pronto, ó, costurei tudo. Agora eu vou cortar as sobras, tá? Eu gosto de trabalhar com tudo bem refilado, bem cortadinho, sem sobras. Menor chance de errar, de costurar mal costurado. Pronto, terminei. Agora eu vou aplicar o viés em toda a volta aqui do meu fole, tá? Vou começar pela parte de baixo aqui, mais ou menos no centro. Eu pego o viés, dobro um pedacinho aqui, cerca de meio centímetro no começo, e vou costurar em toda a volta. Tanto do lado de cá, quanto do lado de cá, tá? Eu gosto de aplicar o viés antes na peça, porque facilita quando você vai fazer o fechamento, o acabamento da peça, tá? Então, eu sempre utilizo disso, tá? Sempre faço isso. Sempre costuro o viés antes de aplicar. Isso facilita muito a vida, tá? E a peça fica com um acabamento muito mais bonito, porque a gente utiliza a costura do viés como
guia para fazer a aplicação dessa parte. Então, tem menos chance de você costurar e ficar aparecendo costura indevida, tá? Então, eu costurei o viés de um lado, agora eu vou costurar do outro, do mesmo jeito, tá? E volto. Viés aplicado aqui dos dois lados, tá? Então, agora, a gente vai fazer a aplicação do viés, a gente vai fazer a aplicação do fole na parte da frente e de trás, tá? Vou começar aplicando na parte da frente. Vou começar fazendo a marcação do centro em todas as partes, tá? Tanto na parte da frente, quanto na parte de trás, quanto no fole, tá? Então, eu vou dobrar o meio aqui e fazer a marcação no centro, um piquezinho no centro, aqui na parte, aqui em cima e embaixo. Aqui na parte de trás, parte principal de trás, a mesma coisa, tá? Aqui eu vou unir aqui o zíper, a parte do zíper, e vou fazer um pique aqui no centro, aqui, aqui, na parte de baixo também, encontro o centro, aqui e aqui, pronto. E aqui então, eu marquei esse, vou marcar esse aqui também. E a gente vai fazer, então, a montagem, tá? Uma bolsa super simples de fazer, super rápida, né? Então, vou fazer agora a montagem, tá? Todos os centros marcados. Agora, você vai colocar centro com centro. Aqui na parte de cima. Centro com centro aqui na parte de baixo. Se você quiser, você pode prender tudo para ver se cabe certinho, tá? Porque o fole, ele precisa caber perfeitamente na sua peça, tá? Então, veja se tá direitinho, corte do jeito que eu expliquei, que ela vai se encaixar perfeitamente, tá bom? O fole na parte da frente e na parte de trás. E agora, eu vou costurar toda a volta, tá? Como é que eu faço? Eu faço uma costura aqui na parte de baixo, só para ficar tudo centralizado. Eu faço uma costura só para prender e eu sigo como guia a costura do viés que eu fiz, tá? Então, eu costurei todo o viés com uma margem de costura de 0,5. Então, eu vou continuar seguindo, vou costurar em cima dessa margem de costura, tá? Eu costurei até aqui com laranjado para você ver, tá? Então, eu vou seguir toda essa margem de costura. Vou costurar agora aqui, a partir da parte de cima, eu vou costurar toda a volta, tá? Então, vamos lá. Costurando em cima da marcação. Vou costurar em cima da costura anterior, tá? Vou costurar em cima da costura do viés, que vai servir como guia. Vou colocando bem certinho e costurando toda a volta, tá? Se você pode costurar um pouquinho pra dentro na costura do viés, tá? Mas nunca pra parte de fora, tá? Então, eu vou costurar aqui em toda a volta. Sempre segurando o fole no lugar, tá? Pra evitar que ele saia do lugar e lá no final não caiba porque você não segurou, tá? O material no lugar. Então, segure bem no lugar para que a sua peça fique bem costurada, tá? Chegou aqui no meio, coube certinho. Agora, eu vou costurar do meio para o outro lado aqui, tá? Segurando sempre no lugar. Vai encaixando. Cuidado para você não puxar. Para que fique no lugar certinho, tá? Costurando, encaixando tudo. Chegando aqui na parte de cima, onde eu comecei, para poder finalizar. Prontinho. A parte da frente está costurada.
Vou virar aqui para ver se ficou certinha. E certificar para eu poder fechar o viés. Ó, ficou super bonitinha a bolsinha. Agora, vi que tá tudo certo, vou voltar aqui, virar e costurar o viés. É importante que as laterais aqui, elas tenham ficado bem certinhas, tá? Importante que você veja se tá bem certinho aqui as laterais pro canal de zíper, tá? Então, vou voltar aqui e vou fechar o viés. Como é que eu faço para fechar o viés? Vou cortar aqui as linhas que sobraram. Trago o viés para cá. Esse viés, como é um viés mais engomado, é um viés industrial, mais fácil de fechar, né? Trago o viés e escondo a costura de baixo, sempre, tá? Para o acabamento ficar bonito. Então, aqui, como não precisa nem prender, porque ele é engomado, é mais fácil, eu vou puxando, prendendo, costurando bem na pontinha e escondendo a costura de baixo, tá? Se você estiver utilizando um viés de tecido, você precisa prender, tá? E os cuidados são maiores. Eu amo utilizar viés de tecido. Raramente eu uso viés industrial, tá? Mas hoje eu estou utilizando aqui o viés industrial. Se você estiver utilizando de tecido, costure, prenda tudo antes para depois você costurar, tá? Porque facilita muito, porque ele não é engomadinho, né? Como é de tecido, ele não é engomadinho. Então, vou costurar aqui toda a volta e concluir essa parte aqui de cima. E concluir essa parte aqui da frente. Pronto, concluí, vou cortar as linhas aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para aplicar a parte da frente, eu vou aplicar a parte de trás, tá? Vou aplicar, vou costurar, depois eu vou fechar o viés e a gente vai concluir a nossa peça, tá? Então eu vou voltar porque é a mesma coisa que eu fiz, tá? É só colocar centro com centro aqui, o centro do fole, né? A parte aqui do canal de zíper. Centro com centro aqui com a parte de trás, costurar e depois fechar o viés, tá bom? Então, eu vou fazer essa costura e volto com a peça, então, finalizada. Terminei aqui a costura do viés na parte de trás, aqui onde tem o bolsinho. Agora, eu vou virar aqui para a parte da frente. É uma shoulder muito fofinha. Essa shoulder collar. Tenho certeza que ela vai fazer sucesso aí, tá? Porque essas shoulders, elas são boas de vender, elas são peças muito bonitinhas, né? Práticas, funcionais. Então, vende com muita facilidade, né? Então, faz aí. Quando você fizer, marca colorida, porque eu quero conhecer você, quero conhecer o seu trabalho, tá? Marca colorida lá no Instagram. Curte se você gostou. Tá? Comenta se você gostou dessa peça, desse projeto, tá? Quero conhecer você. Quero conhecer você lá no Instagram, tá bom? E agora a gente vai fazer a alça transversal para colocar aqui nela e a gente vai concluir então a nossa peça. Você vai fazer a alça, tá? Transversal. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa alça aqui de 1,30 m, de largura de 3 centímetros, vamos selar as pontas aqui. E primeira coisa que eu vou fazer é costurar o regulador, tá? Vou costurar uma ponta dessa minha alça, nessa parte móvel do regulador. Vou dobrar cerca de 1 centímetro e vou costurar. Eu passo duas costuras, uma para segurar a dobra, outra para segurar a ponta, tá? Uso uma largura de ponto 3, tá? Uma largura de ponto menor. Eu costumo costurar com uma largura de ponto 5 mesmo, tá? Não costuro com uma largura de ponto muito pequena. Então, eu vou fazer um retrocesso. Vai, volta, vai e volta. Já vou fazer a segunda costura. Vai, volta, vai e volta. Pronto. Vou cortar aqui as linhas.
Pronto. E agora eu vou pegar a outra ponta aqui, vou passar o mosquetão, fechando, ó. A parte aqui, ó, da dobra tá aqui dentro, fechando. Vou passar essa ponta, que eu passei o mosquetão, pelo regulador, por aqui e por aqui. Vai ficar dessa forma, assim, ó. Tá? E o mosquetão ficou aqui na outra ponta, tá? O regulador tá aqui. E agora nessa outra ponta... E agora nessa outra ponta eu vou colocar o outro mosquetão. Vou fazer a mesma coisa, dobrar cerca de 1 centímetro e passar 2 costuras aqui, tá bom? Processo, vai, volta, vai e volta. Agora aqui na outra ponta, na dobra, vai, volta, vai e volta. Pronto. Então, finalizamos a nossa peça, né, com a alça. E agora é só colocar a alça na nossa peça. A alça tá pronta. A alça transversal aqui concluída. Então, é só a gente colocar aqui. Se você preferir, você já pode fazer a alça embutida, né, na peça. Olha como ela fica bonitinha. Bolsinho aqui na frente, bolsinho aqui na parte de dentro. E assim, então, a gente finaliza a nossa peça, bom? Se você ainda não está inscrito aqui no canal da Colorida, se inscreva, tá? E ativa o sininho para você ser notificado das novidades. Tchauzinho, até a próxima!